Salve pessoal, professor Helder aí novamente, dando sequência aos nossos vídeos aqui sobre introdução à programação. Então no último vídeo a gente trabalhou bastante esse conceito aqui de variáveis, né? Vimos o que são variáveis, que elas estão bem associadas à memória, espaço em memória, exemplos em outras linguagens, tá? Então nesse vídeo aqui vou mostrar alguns detalhezinhos a mais ali sobre a parte de declaração das variáveis em Python, que ficou faltando no vídeo passado, e vamos dar um foco aqui nessa questão bem importante que é do tipo de informação. Tá? Então, brevíssimo resumo do vídeo anterior, a gente tem o seguinte, né? As variáveis a gente sabe que é um recurso que as linguagens de programação fornecem para a gente armazenar informação. Tá? Onde que essas informações são armazenadas? Né? São armazenadas na memória do computador, especialmente na memória volátil, né? Na memória RAM. Tá? Estão armazenadas ali. Aí, no momento que o sistema operacional ou o interpretador que vai conversar com o sistema operacional vai pegar um espaço de memória, ele precisa dizer quanto de espaço de memória que será utilizado. Né? Então, para a gente definir o quanto de espaço eu vou utilizar, aí entra um detalhe muito importante, né, que é acerca do tipo de informação que essa variável aqui ela vai armazenar. Então, eu conversei brevemente com você sobre isso no vídeo passado. Tá? Então, dependendo do tipo de informação, ela vai ter um tamanho. Tá legal? Aí, nesses tamanhos, acaba influenciando aquilo que vocês já devem ter observado quando foram comprar um computador, um notebook ou mesmo um telefone, que é a questão assim, ó, se o meu processador ele é 32 bit ou 64 bit ou os mais antigos 16 bits. Então essa quantidade de bits, né, cada bit a gente pode encarar como sendo uma caixinha aqui, né, uma caixinha, então 32 bits, 32 caixinhas, 64 caixinhas, e cada uma dessas caixinhas a gente consegue colocar um bit, que é o 0 ou 1, tá? 0 ou 1 nessa informação. Então isso significa que o nosso processador ele é capaz de lidar com instruções, lembrem lá aquelas MOV, ADD, instruções no nível do processador, com esse tamanho aqui, 64 bits, 32 bits ou 16 bits. Então isso acaba interferindo no tamanho das nossas variáveis, no tamanho que elas ocupam aqui na memória RAM. Por quê? Porque a gente vai pegar uma informação da memória RAM, passar para o processador utilizar e depois ele devolve aquela resposta. Tá? Então a gente tem esse detalhezinho dos bits que já vai ficar mais claro em seguida. Assim espero. Então, pessoal, voltando aqui nas nossas variáveis, tá? Como a gente viu lá em Python, né? Em Python, para eu declarar uma variável, basta simplesmente eu colocar o nome dessa variável, seguido da atribuição e seguido de um valor. Tá? E aí o próprio interpretador do Python vai, dependendo deste valor aqui, o nosso interpretador ele vai detectar qual é o tipo da informação. Aí dependendo do tipo da informação, vai ser alocado um espaço aqui para essa variável deste nome. Tá? Então o que ficou faltando no vídeo passado é só a gente ver uma regrinha que acontece em quase todas as linguagens de programação, que é quanto aos nomes das variáveis. Tá? Então, via de regra, a gente pode dar um nome qualquer para as variáveis, tá? Mas o que é importante desde já é a gente atentar e usar nomes de variáveis que façam sentido de acordo com o problema que a gente está resolvendo. Então a gente pode, se quiser, ficar usando o nome de variável x, y, a, b, c, não tem problema nenhum. Mas lembrem-se que de repente a gente vai pegar esse código-fonte e vai analisá-lo ano que vem, ou daqui 2, 3 anos, ou uma outra pessoa vai trabalhar conosco, e aí ela vai pensar, vai olhar assim, A, B, C, o que que é A, o que que é B, né? Então a gente não vai conseguir ler o código nem entendê-lo. Então o legal é, ao invés de A, B, C, X, Y, Z, usar nomes que façam sentido, sei lá, salário, altura,
de repente área, se a gente estiver trabalhando com alguma coisa de engenharia civil, ou quantidade de QT elementos, de repente, quantidade de elementos de alguma equação química, qualquer coisa desse tipo, tá? Então, nomes que façam sentido. E aí, uma das poucas restrições que a gente tem para os nomes de variáveis é que a gente não pode começar um nome de variável com um número. Então, eu não posso, por exemplo, eu já vou colocar um X aqui que não pode fazer isso, né? Usar o nome 1A. Isso aqui a gente não pode, tá? Depois eu vou mostrar ali no interpretador o que acontece se a gente fizer isso. Mas nada impede, né, que eu crie uma variável chamada A1. Tá? Isso não tem problema nenhum. Ou algo que é bastante usado especialmente em Python, é a gente começar com o underscore, né, que é com aquele tracinho, não sei o nome em português, né, o tracinho que fica para baixo aqui, então posso colocar tracinho A. Mas aí a gente tem que cuidar para ver se são nomes intuitivos, tá? Então a única coisa que a gente não pode fazer é começar com um número. Isso aqui não dá, vai dar erro de sintaxe, beleza? Então tá, então a partir deste valor aqui a gente tem o tipo da informação e o que estava faltando eu falar para vocês era isso, tá? Que a gente pode usar quaisquer caracteres aqui desde que a gente comece com uma letra nos nomes das nossas variáveis, legal? Agora pessoal, vamos dar uma pensadinha um pouquinho melhor aqui na representação desses valores aqui, né? Na questão entrando mais nos tipos de informação, tá? Então já coloquei aqui uma ajudinha para a gente fazer um esquema, só para a gente pensar um pouquinho melhor, então. Grande parte, assim, 99% das linguagens, elas permitem que a gente permite que nós utilizemos dois tipos de informação, tá? Os tipos primitivos e os tipos complexos, tá? Os tipos primitivos, eles têm esse nome porque eles já estão disponíveis na nossa linguagem. Aí por eles já estarem disponíveis, eles são os elementos principais, essenciais, são os tijolos ali da linguagem, né? E a partir desses tijolos aqui, a nossa linguagem de programação já sabe qual é o tipo e o quanto de espaço ela vai usar na memória. Então por isso que eles são importantes. Aí, grande parte das linguagens também fornece alguns tipos primitivos muito importantes, que são os tipos numérico, a gente já trabalhou bastante, especialmente o tipo inteiro, o tipo lógico e variações de texto. Tá? Quase todas as linguagens fornecem isso. No nosso caso aqui do nosso estudo com o Python, tá? Em termos de tipos numéricos, a gente tem três tipos que a linguagem entrega para nós. Tá? Ela entrega o tipo inteiro, né, que seriam os números naturais, tá? Então, que a gente chama em programação em geral de int, tá? O tipo int, só que no Python a gente já viu que a declaração eu não preciso utilizar o tipo, né? Basta usar o nome, e aí eu vou detectar o tipo através do valor aqui. Tá? Então a gente tem no Python tipo inteiro, são os números naturais, o tipo float, que são os números reais, tá? Esses nomezinhos int e float são muito utilizados em quase todas as linguagens de programação. E a gente tem também uma representação para os números complexos, que já vem direto na linguagem do Python, né? Que são aqueles números que a gente tem uma parte real e outra imaginária. Dá para representar esse tipo de número também em Python. Tá? Então, no Python, como a gente não vai usar explicitamente esses termos aqui na hora de declararmos as variáveis, a gente vai utilizar os valores. Então a gente precisa saber como que esta linguagem representa os valores inteiro e float. Tá? Então o valor inteiro, a gente já viu alguns exemplos, né, mas só para aqui a gente deixar sedimentado, é um número positivo ou negativo, né? Então que não tem casa decimal. Essencialmente é isso. Então posso colocar lá -1, posso colocar 5, posso colocar 10, posso colocar -1000 e
assim por diante, tá? Aí agora vocês talvez estejam se perguntando assim, tá, mas e eu consigo, qual é o maior número e o menor número que eu consigo representar aqui em Python, né, ou na maioria das linguagens? O maior número e o menor número, eles estão bem associados a esse detalhezinho aqui, ó, do tamanho de instrução que o nosso processador consegue realizar, né? Então, se for um processador mais moderno, 64 bits, que é a maioria, e o nosso sistema operacional também for de 64 bits, então o tamanho do nosso número, lembrem-se, ó, isso aqui é binário, tá? É código binário. Então o tamanho do nosso número em geral vai ser dado por 2 elevado na 64, tendo em vista que eu tenho 64 espaços e eu estou usando uma base binária, 1 ou 0. E é claro que daí a gente tem aquela etapa, né, de conversão de um número para a base binária. Tá? Então 2 na 64. Às vezes, né, às vezes não, quase todas, fazem o seguinte, o tamanho é 2 na 63 menos 1, né, e esse 1 aqui ele se refere ao sinal do nosso número. Tá? Então a gente tem esse limite aqui. Nas versões mais recentes do Python, né, ali no baixo nível, a gente usa esse 2 na 64 aqui, desculpa, 2 na 63, mas a própria linguagem ela já se encarrega de alocar mais ou menos espaço na memória para nós, caso o nosso número ultrapasse esse limite. Então, essencialmente em Python não tem limite, tá? Nas últimas versões do Python a gente pode usar números de tamanho que a gente quiser, tá? Não tem limitação. Tá? Não são todas as linguagens que já entregam isso de fábrica, né? A maioria permite que a gente faça isso usando bibliotecas numéricas específicas, né? O Python já não tem essa limitação direto na linguagem, então não precisamos nos preocupar. Algo que a gente pode usar às vezes quando quer escrever um número muito grande, ou às vezes não quer se perder, né? Que seria aquele quando a gente vai escrever em português, a gente pode colocar de repente 1200, eu coloco um pontinho aqui, né? Coloco um pontinho só para eu não me perder aqui, eu saber onde é que está o milhar, né, e separar as coisas. A gente pode escrever isso usando o underscore aqui, se facilitar, tá? Então, para substituir o pontinho, a gente pode usar o underscore da forma que a gente quiser, né? Não precisa não precisa estar certinho aqui, separando milhar de centena, mas a gente pode usar o underscore só para facilitar a nossa escrita. Então poderia colocar um underscore aqui também, só para facilitar mesmo, tá? Não tem problema nenhum. Então números inteiros, a gente escreve o próprio número, positivo ou negativo, tá? O número em ponto flutuante, como eu comentei, né, em alguns vídeos, ele tem esse nome devido à forma como o computador processa o número fracionário, tá? Então, o número em ponto flutuante também tem essa questão do tamanho dele, né? Mas na maioria das linguagens vocês vão encontrar dois tipos, né? Que é o float e o double, sendo o float um número ponto flutuante um pouco menor, 32 bits, e o double, 64 bits. O mesmo vale para o int. Às vezes a gente tem o int, que são 32 bits, e o long, 64. Algumas linguagens têm até menos. Tá? No Python a gente não precisa se preocupar que ele vai sempre usar o máximo possível, seja 32 ou 64, dependendo do nosso computador. E aí o float, a única coisa que muda, né, é que a gente tem uma parte decimal ali, uma parte fracionária, e aí ela é representada usando o ponto, beleza? Por isso que esse pontinho aqui, a gente não vai usar para representar um número inteiro, né? Esse pontinho aqui, por isso que eu comentei, né, ele vai ser substituído se a gente quiser por um underscore só para escrever. O ponto, ele é reservado para o tipo de ponto flutuante, tá? Que aí eu posso colocar o seguinte, 1.0. Agora o Python já interpreta isso como uma variável ou como um valor em ponto flutuante. Ou pode escrever aqui 0.34, tá? Ou, sei lá, 10,45, 6 e assim por diante. E esses números podem ser positivos ou podem ser negativos, tá? Tem problema nenhum. Bacana?
Os tipos complexos, vou deixar para a gente conversar sobre eles mais adiante, porque para utilizá-los a gente precisa usar as funções, né, para utilizá-los de uma maneira mais fácil. O tipo lógico, comentei também rapidamente no vídeo passado, né, o tipo lógico acaba sendo uma representação ali bem elementar de todas as operações lógicas que a gente consegue fazer em linguagens de programação. E as operações lógicas, elas resultam em verdadeiro ou falso. Nos próximos vídeos a gente vai conversar um pouquinho sobre elas, né, que são o e, o ou e as operações relacionais. Então, verdadeiro ou falso, né, verdadeiro ou falso em Python, tá? Então a gente tem aqui o verdadeiro, que seria o nosso né, associando com o binário, verdadeiro, e o falso. Em Python, basta fazer a tradução para o inglês, tá? Basta traduzir para o inglês. Então, em Python, o verdadeiro é o true com T maiúsculo, tá? True com T maiúsculo. E o falso é false com o F maiúsculo. Aí a gente tem a representação do tipo lógico, tá? Então, se eu quisesse, eu posso simplesmente dizer o seguinte, criar uma variável aqui se está chovendo, né? Então, está chovendo, deixa eu colocar aqui, está chovendo, recebe true, tá? Opa, aqui ó, está chovendo, recebe true. Então, uma representação. Então, tipo lógico é muito útil para a gente representar esse tipo de informação, meio que quando é um sim ou não, né? Quando pode ou não pode. Em geral, quando a gente está preenchendo um formulário na internet, alguma coisa, quando tem um checkbox, né, que a gente marca, aceito receber as mensagens, em geral vai ser representado como um tipo lógico, um tipo booleano, né, o tipo boolean, na maioria das linguagens aqui esse também é chamado de boolean, aqui, tá, tipo boolean. Tá, então, bastante útil para isso, uma representação que ocupa bem pouco espaço na memória, tá. E aí, o último tipo de dado que quase todas as linguagens também fornecem é alguma representação de texto, tá? Então tem linguagem que vai fornecer um tipo para representar só um caractere, e aí é o char, né? C e Java são exemplos dessas linguagens, que aí permitem que a gente tenha o tipo char aqui, e também quando eu tiver uma sequência de caracteres, ou seja, quando eu tiver um texto. E aí, em geral, a maioria das linguagens chama esse tipo de string. Né? Em Java, não é um tipo primitivo, é uma classe. Tá? Mas a maioria das linguagens tem isso. Para o Python, não tem diferença se é um caractere ou se é uma sequência de caracteres. Para o Python é um tipo só, é o tipo texto. Tá? E aí, o tipo texto, vocês já devem ter notado quando eu dou os exemplos usando o print, né, aquele comando de saída, eu uso as aspas. Então, as aspas é o que representa que eu tenho um valor textual, tá? Aspas. Então, a gente pode usar aspas simples ou usar as aspas duplas para representar o meu texto, tá? Tem diferença usar aspas simples e aspas duplas? Não, não tem. Né? Mas às vezes a gente troca dependendo se eu preciso mostrar uma aspa dupla dentro do meu texto. Né? Então, para eu mostrar o caractere de aspas duplas, eu vou colocar ele dentro de aspas simples. O mesmo vale para o contrário, né? Se eu preciso mostrar o caractere de aspas simples, eu vou colocar ele dentro de aspas duplas, mas não me importa. Tá? Então aqui, como um exemplo de texto, né, eu posso colocar a variável clássica, né? Vou colocar aqui, ó, a variável nome, tá? Então, ó lá, nome recebe, aí agora aspas duplas ou simples, tá? Então, nome recebe elder, tá? Nome recebe elder e a gente fecha aqui as aspas simples. Então, aqui eu sei que nessa variável chamada nome, eu tenho um texto, né, cujo conteúdo aqui é elder, ou a gente pode usar para guardar uma mensagem, etc, e depois usar uma entrada e saída, tá legal?
talvez vocês estejam se perguntando assim, tá, ok, o número eu consigo entender o quanto de espaço ele vai usar na memória, porque basta eu fazer uma conversão entre bases, né, passar da base decimal para a base binária, aí ok, consigo abstrair. Mas e os caracteres? E os caracteres? Os caracteres acontece a mesma coisa, né? Então os caracteres, a gente tem várias convenções, e aí nessas convenções a gente tem, para cada caractere, ele tem o respectivo código, ou em número decimal, ou em número hexadecimal, e que no final vai ser traduzido para um número binário, né? As tabelas mais comuns aí que vocês podem até pesquisar aí na Wikipedia, dei uma olhadinha na tabela ASCII2, né? Então seria ASCII, né? ASC e I aqui no final. Ou mais moderno do que o ASCII é o UTF-8. Então vocês vão ver lá que tem cada caractere, maiúsculo ou minúsculo, tem um código diferente, né? Desculpa, maiúsculo e minúsculo tem o seu código diferente, tá? Então por isso que Python é uma linguagem assim. Quando a gente for usar as operações, né, melhor dizendo, as funções que comparam e manipulam as strings, né, que são os nossos textos aqui, nessas funções, em geral, elas distinguem do maiúsculo para o minúsculo, porque lá para o processador, né, nas tabelas aqui, esses caracteres maiúsculos e minúsculos, eles têm representações diferentes, tá legal? Então, pessoal, os tipos primitivos do Python são esses, né? Além desses, na verdade tem até mais um aqui, que a gente vai ver mais adiante, que são as representações de conjuntos, né, de listas, de sequências de informações. Então, então vou colocar aqui entre parênteses listas, tá? Entre aspas, listas, porque listas também são uma estrutura de dados em computação. Ou conjuntos, né? Conjuntos de informação. Então Python também consegue, também tem tipos específicos para a gente representar conjuntos aqui de dados quaisquer. Aí depois a gente aprende a utilizá-los, tá? Então, esses são os tipos básicos. Aí, os tipos complexos aqui, eles não são os números complexos aqui, tá? Os tipos complexos a gente também vai ver um pouquinho mais adiante, eles são simplesmente composições entre os tipos primitivos, tá? Então a gente pode usar lá que de repente uma construção qualquer ou um pedaço de uma planta no AutoCAD lá, ela é composta por, eu preciso de uma área, eu preciso dos pontos onde começa, onde termina, e eu preciso dizer se é uma planta elétrica ou se é uma planta ou uma planta baixa qualquer, né? Então todos esses dados que eu preciso armazenar, eles vão compor um tipo novo, e aí eu posso usar esse tipo novo das mais diferentes formas no meu programa. Bacana, pessoal? Então, vou só mostrar alguns exemplos disso aqui, o exemplo tipo numérico, lógico e texto, ali no Tony. Pessoal, nosso ambiente de testes aberto, vamos ver exemplos dessas variáveis ali, variáveis e dos valores, na verdade, né? Mais até dos valores do que das variáveis. Então, começar com o que eu falei no começo do vídeo, né? Vamos ver o que acontece se a gente tentar declarar uma variável usando o número. Então vou colocar aqui, ó, 1A recebe 0. Olhem só, já deu erro de sintaxe, tá? Vejam que o interpretador, muitas vezes ele não consegue dizer exatamente onde é que está o erro, tá? Mas ele apontou que está aqui, ó, está no nome da variável, beleza? Agora, se a gente quiser colocar A1, recebe 0, então não tem problema. Então, como é que a gente sabe qual é o tipo dessa variável aqui? Como não tem decimal, é um número, é uma variável do tipo inteira, legal? Se a gente quiser colocar aqui um exemplo de variável que usa ponto flutuante, então vou colocar 1.23456, 6, tá? Então aqui, ó, ponto flutuante. Aí as variáveis que são numéricas, a gente consegue utilizá-las com aqueles operadores aritméticos da mesma forma, né? Então posso colocar aqui uma variável que seja, vou colocar mais uma, exemplo 2 recebe 2.
Aí a gente pode solicitar para o interpretador, para a linguagem, multiplicar essas duas variáveis, e aí o resultado vai ser um número real, né, um número do tipo float aqui. Aí vocês vejam, né, como eu fiz a multiplicação direto, o resultado dessa operação não foi armazenado, né, o interpretador simplesmente calculou e a gente não armazenou. Se eu quisesse armazenar, precisaria colocar esse valor aqui numa variável. Tá? E aí, um exemplo daquela notação que eu mostrei com o underscore, né, vamos colocar aqui um número grande, tá? Um número grande, aí eu posso colocar aqui, né? Ó, underscore 00, 000, 000. Então, o que acontece aqui? O interpretador está usando o underscore só com um atalhozinho para aquele ponto, mas vejam que eu coloquei até vários underscores aqui só para mostrar que não necessariamente eu preciso usar de 3 em 3, né, de sentenças, centenas, dezenas e assim por diante. Posso usar a quantidade que for que eu achar melhor. Tá? Então é só um atalho aqui para a gente conseguir escrever números grandes. Tá? Tipo lógico, né, que é o que está faltando. Então, de repente aqui, qual era o exemplo? Era está chovendo. Tá? Está chovendo. Está chovendo recebe false. Notem, ó, que quando eu escrevi certinho, já mudou a cor, tá? Assim, não mudou a cor. O que vai acontecer se eu digitar dessa forma? Vai dar um erro. O erro que vai aparecer vai dizer o seguinte, olha só, nome false não está definido. Por quê? Porque precisaria ser uma variável, mas a variável com esse nome não existe, eu não declarei ela antes no meu programa. Tá? Então aqui teria que colocar está chovendo, recebe false, tá? Ou está chovendo, recebe true, beleza? Então, tipo lógico. Já o tipo texto, né, que é o último dos nossos exemplos, a gente pode colocar aqui nome recebe elder, dessa forma. Colocar com espaços, sem espaços, tanto faz. Em geral, tudo que está aqui dentro, né, dentro das aspas, o interpretador ele não processa, a não ser que a gente peça para ele processar. Tá? Então, tá aqui, tá? Nome elder. Funcionaria da mesma forma, né, se eu colocasse com as aspas duplas. Olá, tá? Também funciona igual. Beleza, pessoal? Então, com isso, a gente acabou de ver os tipos de informações que a gente consegue usar no Python. Eu dei uma pinceladinha nos tipos das outras linguagens, tá? Em seguida, agora, a gente vê quais são os operadores que estão mais associados aos tipos lógicos aqui, que são muito importantes para a gente começar a depois usar o if, né, o sequenciamento do programa para usar eles de forma para controlar o fluxo do nosso código. Legal, pessoal? Obrigadão e até mais!